graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Cremos que o nosso bom Pai está aí cuidando, de cada um. Ele é bom, Ele é generoso e fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Saudade de todos. Já estamos aí, mais de 60 dias de quarentena. Que coisa. 2 meses já se passaram, queridos. Como o tempo passa rápido. Ontem foi dia do abraço. Então eu quero dar vontade de abraçar os irmãos. Vou dar um abraço apertado em você. Abração meu. Aquele abraço tem que fazer assim, abraço apertado de amor. Você se sinta amado, cuidado, em nome de Jesus. É isso. Nós vamos ter mais um culto. Esteja aí na sua casa com os seus queridos. Estejam se amando, estejam se guardando mutuamente. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos por poder celebrar mais este culto ao Senhor, estarmos aqui. Eu estou aqui na igreja com os irmãos que estão comigo aqui, da técnica, e eu louvo ao Senhor. Louvo ao Senhor por cada um dos meus irmãos, pelas famílias, pelos meus amigos, outros que estão assistindo, minha família também, minha mãe, alguns parentes meus que assistem também estes cultos, amigos. Em nome de Jesus, eu suplico por todos que a bênção do Senhor esteja sobre todos, que tua boa mão esteja guardando os seus corações. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração nessas canções que vamos cantar agora, e que o Senhor se sinta amado e adorado em nosso meio. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Quebra o jugo do meu pecado, não mais forte é o meu amar.
Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, oh que tremenda graça, oh que falível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre.
posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Para sempre, o teu amor dura para sempre, teu amor dura para sempre, teu amor dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Que bom podermos compartilhar a palavra do Senhor, não é verdade? Amém. Texto que eu quero compartilhar com os irmãos está lá em Mateus, capítulo 21, versos 12 e 13, também está lá em Marcos, no capítulo 11, em Lucas, e também em João, Lucas 19, 45, 46, e João 2, 13 e 17. Faço questão de falar isso, porque é um texto muito importante, quando Jesus, ele purifica o templo. E eu vou ler o texto que está em João, né? Vamos ler lá em João? João capítulo 2, versos 13 a 17, diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai uma casa de negócios. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá.
Jesus lá em Marcos e Mateus fala a mesma coisa. Jesus disse assim, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vós, porém, a transformais em covil de salteadores. E aqui uma casa de negócios foi o que Jesus disse. Amém. Que a palavra do Senhor fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Purificação do templo. Nós estamos aí vivendo esta situação especial, né? De quarentena. Imagino que muitas pessoas estão tendo muito tempo, né? E não sabendo o que fazer com o tempo. Templo. E preenchendo o tempo com outras coisas. Interessante isso, né? Interessante que a gente sempre reclamou tanto de que não tinha tempo para algumas coisas em Deus. Complicado isso, né? Quando a gente coloca o Senhor, diz que o Senhor é o que temos de mais importante em nossas vidas, que o Senhor ocupa primeiro lugar, mas na prática não é nada disso. É um tanto de coisa na frente do Senhor e o Senhor vai pegando as nossas sobras. Isso acontece aí com muitas pessoas. E a gente está aí com muito tempo agora para isso. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre o tempo de limpeza. Tempo de limpeza. Meu Deus do céu, né? Lá em casa agora eu tenho ajudado, né? A gente está sem a nossa ajudante e ficamos em casa ali, eu, minha esposa, meu filho, e cada um ali está tendo que distribuir tarefas, né? Mais ou menos, né? Porque tem um lá que não pega muita tarefa, não. Mas os outros estão lá distribuindo tarefas. E limpando casa, ou sexta-feira, ontem, né? Anteontem, foi dia de limpeza lá em casa. Na sexta, eu tive que passar aspirador, a cozinha é minha. Então, assim, vamos limpar a casa. A gente vai limpando, vai fazendo isso, fazendo aquilo, e arrumando tanta coisa para fazer e preenchendo o nosso tempo com coisas que nem sempre são tão importantes como o que nós deveríamos fazer nesse tempo que temos, aproveitar para purificar, para limpar também o nosso templo espiritual, uma vez que nós somos um templo espiritual. Você entende isso? É importante essa pergunta, se você entende isso, que você é um templo espiritual. O apóstolo Paulo diz isso para nós, lá na sua carta, ele fala algo assim, em 1 aos Coríntios, ele diz assim, eu vou ler. Capítulo 8, não é 8, não. 1 aos Coríntios. Olha, eu estou aqui em Romanos, espera aí, Coríntios. Isso que eu não estou achando. Ai, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O vosso corpo é um santuário do Espírito Santo, e que ele habita em nós. É o que Paulo fala também no capítulo 3 de 1 aos Coríntios, verso 16, não sabeis que sois santuários de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós. Então também nós vamos ver aqui em João, no capítulo 14, verso 23, Jesus dizendo assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E só para finalizar, aqui em Efésios, no capítulo 1, carta de Paulo aos Efésios, diz o seguinte, no capítulo 1, verso 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, queridos, nós somos um santuário de Deus, nós somos um templo onde o Senhor habita, e a pergunta que fica para nós é essa: como é que está aí o santuário? Como é que está o templo? Não é? Essa história aqui do templo é interessante porque o que acontecia aqui no templo, né? O templo, os judeus, eles tinham ali, dentro do seu culto, toda a parte de ofertas e sacrifícios que eles tinham que oferecer ao Senhor, e lá em Levítico, Êxodo, lá no Pentateuco, fala sobre isso, mostrando que para cada tipo de situação levava-se uma oferta, e as ofertas elas eram proporcionais, eram sacrifícios que iam ser feitos, e teria que ser oferecido um novilho, uma ovelha, uma pomba, ou então se a pessoa era muito pobre, ela podia até oferecer uma rolinha, né? E as pessoas tinham então que levar esses animais, mas já criou-se ali, em torno do templo, um comércio, e as pessoas podiam ir para o templo e, ao invés de pegarem ali do seu rebanho ou de outra forma, iam ali para o templo para poder comprar aquela oferta, aquele animalzinho, né, que seria sacrificado. Então eles compravam lá. Então ali já no templo já tinha esse mercado de bicho, né, de novilho, se o cara era rico, ovelha, pomba, nós vimos aqui Jesus falando de pombas, e até mesmo de rolinhas. Então as pessoas podiam ir para o templo e lá eles encontrariam esse self-service de bicho. E só que a gente sabe, né, a Bíblia fala lá no dia do Pentecostes, tinha judeu de todas as partes do mundo. E essas pessoas vinham também ali trazendo as moedas dos países, dos lugares onde eles moravam. E de repente ali o sujeito que vendia a pomba, ele queria receber na moeda local, o denário, a dracma, seja o que fosse, e então haviam lá o quê? Os cambistas, que também trocavam o dinheiro, ganhando dinheiro com isso. Opa, tudo ali era oportunidade de ganhar dinheiro. Meu Deus do céu, o templo tinha esse comércio, e obviamente tudo isso estava ali sob a supervisão de quem? Dos sacerdotes, né? Que estavam referendando aquilo ali, e obviamente também ganhando alguma coisinha, né? Ser humano a gente conhece. Quando eu vejo isso, eu fico assim, meu Deus, acho que eu já fui num lugar assim, eu acho que eu já fui em alguma igreja, alguma coisa, que você chega na igreja, irmão, olha a camiseta, olha o livro, olha o DVD, a última pregação, olha o óleo santo. Então, são aí, alguma coisa parecida tem acontecido nesse nosso tempo. Pessoas que estão ali ao redor daquilo que deveria ser um lugar de culto, de adoração, e vendo uma oportunidade de ganhar alguma coisa com isso, né? De oferir lucro, seu ganho. Isso tem acontecido. Eu tenho, assim, no meu coração a sensação que se Jesus chegasse em alguns lugares que se dizem casa de oração, casa de Deus, Jesus ia caçar aí umas cordas e fazer também aquele azorrague
e expulsar daquele lugar essas pessoas que estão com seus corações mal intencionados, com intenções que não são santas, não é? Gente que quer se aproveitar. Misericórdia, Deus está vendo essas coisas. Mas Deus está vendo também minha vida. Deus está vendo o meu coração e esse templo que sou eu. Que bom tempo nós estamos tendo para ver como está o nosso templo, como está a nossa vida. E eu sei assim que a qualidade a limpeza do nosso templo, a forma como ele está, se reflete no nosso relacionamento com Deus. Como está o nosso relacionamento com Deus? Já falamos isso outras vezes, sobre a questão da intimidade com Deus, o seu tempo de adoração ao Senhor, o seu culto, o seu culto no seu templo. Olha que coisa legal. Irmãos, nós estamos aí privados do templo físico, eu estou aqui na igreja, os bancos estão vazios, as cadeiras vazias, esse lugar assim que a gente, queria tanto ter os irmãos aqui, mas o templo, sabemos disso, o templo somos nós, primeiramente. Como é que está o templo? Como é que está aí o seu culto ao Senhor? O seu culto que o apóstolo Paulo fala, este é o nosso culto racional, apresentarmos as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o nosso culto pessoal, é o nosso culto íntimo, nosso culto individual. Como é que está o nosso culto agora que você está tendo tempo para orar, tempo para adorar, para ler a Bíblia? Isso daí faz parte do seu costume? Isso aí faz parte da sua rotina? Ou você acorda e já entra ali, Aqueles que tem muita gente que está trabalhando, muita gente que está fazendo home office, e aí para eles não mudou muita coisa, mas a maioria das pessoas está tendo que arrumar tempo. E aí, o que acontece? Crentes cristãos vão para a televisão, vão para ali, para acolá, e não tem ali seu tempo de devocional, seu tempo de comunhão com o Senhor. Então, como está o templo? E como está a ordem das coisas na sua vida? Jesus encontrou ali uma bagunça. Jesus encontrou ali uma inversão de valores. E como eu contei a história, como que as coisas foram mudando e se adaptando às necessidades das pessoas, assim também a nossa vida. A gente, com o tempo, a gente vai permitindo que coisas estranhas à vontade de Deus venham se instalar em nossas vidas e vamos ali, devagarzinho, relativizando a gravidade delas, e elas vão se estabelecendo em nossas vidas como novas práticas. Isso é o perigo da religião, uma coisa complicada. Meu Deus do céu, como que a religião ela é perigosa. E nós precisamos olhar para nós mesmos, ver como é que está a nossa vida, nossa sinceridade com Deus, nossa verdade em Deus. Quanto que as coisas são reais na nossa vida. Que as nossas respostas não sejam apenas respostas aprendidas na igreja, religiosas, mas que sejam as nossas respostas, a minha verdade pessoal. É nesse templo que o Senhor é digno de habitar. Como nós amamos o Senhor e queremos honrá-lo, nós devemos entender isso. Que temos que limpar a casa para o Senhor. O Senhor vê que nós realmente damos importância ao que a quem Ele é, o que Ele significa para nós. Há um texto interessante lá em Gênesis 26, que fala sobre uma questão dos poços. Eu gosto muito de falar sobre isso. Sempre é importante lembrar. O
texto de Gênesis 26, eu nem vou abrir lá, diz assim que o Isaac, ele estava ali na terra dos filisteus e ele estava abrindo os poços que o seu pai Abraão tinha cavado. E os pastores de Gerar, os pastores ali daquela região, começaram a lutar com os pastores de Isaac por causa das fontes, das águas. Sabia disso? Que há uma guerra intensa por causa das suas águas? Você vai me perguntar, mas que água, pastor? É águas. Águas da vida. Meu irmão. Você sabia que há uma guerra para que você não seja uma fonte de águas vivas? Que águas vivas são essas? Parece uma conversa estranha, mas não é. Essa é uma realidade da nossa vida em Deus. É uma expectativa que Deus tem a nosso respeito. E isso Jesus falou, está lá em João, no capítulo 4, quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana. Há duas passagens em João que fala sobre isso. João capítulo 4 fala o seguinte, olha lá, se quiser abrir, eu vou chegar. Jesus falando com a mulher samaritana, Jesus disse para ela o seguinte, quando ele pediu água para ela, aquela história que nós conhecemos, Jesus disse para ela assim, versos 13 e 14, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Opa! Para um pouquinho para pensar nisso. Para um pouquinho para pensar no que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que nós sejamos fontes que jorrem para a vida eterna. Fontes de vida. Não somente que nós encontremos no Senhor o saciar da nossa sede, que é o que muitas pessoas buscam. Esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto do nosso relacionamento com Deus. Ele sacia a nossa sede, louvado seja o Senhor por isso. Mas depois que o Senhor sacia a nossa sede, agora Ele quer que nós sejamos instrumentos para saciar a sede de outros. Então a Bíblia fala que nós nos tornamos fontes para jorrar, que jorram para a vida eterna. Ele fala isso depois também lá na festa dos tabernáculos, João capítulo 7, diz assim no verso 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Do seu interior fluirão rios de água viva. Mas parece que muita gente pensa que o rio fica fluindo aqui dentro, assim, ó. Só dentro, um fluir interno, né? Tá aqui, eu estou cheio do Espírito Santo, estou sentindo o fluir de Deus na minha vida. Meu irmão, para com isso. Não é isso não. Essa é uma visão muito canhenga, assim, muito pequena, né? Muito pouco em Deus. O Senhor quer te usar, Ele te salvou para que você seja um instrumento para a salvação de outros também. É assim, por isso nós estamos aqui hoje, porque outros foram usados para que nós pudéssemos conhecer o Senhor e receber a sua graça. Então, queridos, você é instrumento de Deus, o Senhor te salvou, Ele saciou sua sede. Então, a Bíblia fala que agora que você teve sua sede saciada, é para você jorrar, é para ser esse templo que tem os rios de água viva. Não é isso a visão de Isaías lá do templo do Senhor? Ele viu um rio, há um rio que flui do Senhor, e o rio, ele está em nós. Oh, glória a Deus, a igreja, esse manancial de águas.
Então, para esse manancial de águas fluir, preste atenção no que eu vou te dizer, o templo tem que estar limpo. Não vai fluir uma água suja. E o que nós temos visto em muitos lugares é uma água suja. E se não for uma água suja, é uma bebida entorpecente. Pessoas estão entorpecidas por uma falsa bebida, uma falsa água que tem sido dado em muitos lugares. Estão lá achando que está tudo bom. É verdade, irmãos. Tem gente que vai num boteco e bebe ali 6, 10 garrafas de cerveja, não toma um copo d'água, enche a barriga de cerveja, fica ali saciando a sede com essa água ruim, com essa bebida ruim. Pode ser boa para ele pode achar gostosa, mas não é saudável, não é como água pura. Nós precisamos que o que mata a sede é a água pura. A bênção do Senhor, ela enriquece e não traz angústia. Essa outra, o cara está bebendo e depois vem a angústia, não é verdade? Ela fica alcoolizada, aquela confusão toda. Pois bem, então tem muitos lugares que a água tem sido uma água suja. Suja porque tem sido uma água fruto disso daqui que nós acabamos de ler, da atitude, da disposição do lugar. Fizeram do lugar um covil de ladrões, uma casa de salteadores. A casa foi assaltada, a água está suja, sua água tem que ser limpa para que os outros possam beber. O texto que eu falei lá de Gênesis 26, que eu mencionei, fala que nessa briga ali, os pastores de Gerar entulhavam os poços de Isaac. É isso que o capeta faz na vida das pessoas, ele entulha a vida das pessoas. Nós temos que tomar cuidado com o nosso poço. Eu creio nisso, eu creio que a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes na nossa vida, a mais importante é a adoração ao Senhor, mas nós, dentro dessa nossa vida em Deus, nós temos uma responsabilidade, nós temos essa responsabilidade de cuidar do poço que nós somos. Essa responsabilidade é nossa, porque nós vamos permitindo coisas nas nossas vidas que vão entrando sorrateiramente. Eu ouvia falar assim, quando eu era novo na fé, que o capeta ele anda com sapatinho de algodão. É mesmo, você nem ouve ele andar. É um silêncio, quando você vê, já está lá, já se instalou. Entra sutilmente o engano, a mentira, os ardis, as astutas ciladas, como fala lá em Efésios 6, vão entrando na nossa vida e nós vamos aceitando certas coisas que não são de Deus. E vamos aceitando coisas que vão impedir na nossa vida o fluir das águas. A festa do tabernáculo, essa festa que nós falamos aqui em João 7, ela era a festa das águas, né? Em que eles lavavam o templo. Era uma festa maravilhosa. Jesus, quando ele se levantou, gente, estava aquele monte de águas sendo derramadas, e ele se apresenta como uma fonte de águas vivas e diz isso, que quem tem sede, vem a mim e beba. E aquele que crê em mim, conforme dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Como é que está o seu templo? Como é que está a sua fonte? Como é que está a fonte? Como é que está o seu poço? Vou te fazer uma perguntinha. A resposta para essa pergunta que eu fiz é por essa resposta, né, essa perguntinha que eu vou fazer aqui agora. As pessoas têm vindo beber água na sua fonte? Ou sua fonte é uma fonte fechada, né, privativa? É fonte privada, é só para você. Ou você está aberto ao público? Pergunta boa, né? A fonte está aberta ao público? Ou não? Não. Está fechada. Não tem jeito para isso, não. Eu não sou muito disso. Não sei lá qual resposta você vai dar. Como é que está a fonte? Está limpa? Vou dizer para você um bocado de coisa que suja a fonte. Quer ver? Mágoas e ressentimentos. Isso são pedras enormes que são jogadas dentro dos corações das pessoas, na vida das pessoas, e que vão impedir o fluir de Deus na sua vida. É verdade.
incredulidades, hipocrisia. Isso é uma coisa terrível. Quando você aceita atuar. A palavra hipócrita, do grego, hipócratos, quer dizer ator. Eu sabia disso. O hipócrita é um ator. É aquele que representa alguma coisa que não é, um personagem. Tem muita gente que vem à igreja e tem o papel de crente, né? Ele é o crente na igreja. Quando ele sai da igreja, é um Deus me livre, né? Misericórdia da vida daquela pessoa fora da igreja. Mas na igreja é um santo. Então ele é um ator. Ele representa alguma coisa. Quando você aceita esse papel na sua vida, quando você admite a hipocrisia na sua vida, isso é uma pedra, querido, terrível no seu poço e uma sujeira no seu templo. Vamos tirar, vamos limpar? Vamos buscar Deus, buscar a palavra do Senhor, buscar nossa intimidade com o Senhor, vamos chorar na presença do Senhor, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, não é? Vamos nos acertar. A Bíblia fala lá no Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É o que nós temos que fazer, confessar as nossas transgressões, sabe? Pedir ao Senhor que sonde o nosso coração e veja se tem alguma coisa errada na nossa vida. Salmo 32, versos 2 e 5 diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Aleluia, glória a Deus por isso. Vamos consertar, vamos limpar a casa, com nós mesmos, né? Para não precisar o Senhor vir com chicote. Pega você mesmo a vassoura, pega você mesmo aí, seu tempo de oração, sinceridade, autoanálise, autocrítica, olhar para si próprio, ver o tanto de coisa ruim, coisa errada na vida da gente, de incoerências, de hipocrisias, de iniquidades, falsidades. Misericórdia, né, irmãos? Como é que o Senhor está se sentindo aí nesse templo? Eu quero que ele se sinta bem. Quero que o Senhor possa nos chegar ali, estar ali, ele se sentir honrado, ele se sentir amado, ele se sentir adorado. E que ele verdadeiramente seja dignificado na nossa vida. Que o lugar dele seja um lugar de honra, um lugar de honra. E que na nossa responsabilidade, como guardadores das fontes, irmãos, que nós não permitamos qualquer coisa, maledicências, tantos pecados, tantas coisas que vão sutilmente entupindo o fluir de Deus, impedindo o fluir de Deus na nossa vida. Vamos tirar isso de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor, ele não encontre na nossa vida, que o Senhor não encontre nas nossas igrejas esse lugar. Que ele ficou tão triste, tão irado, o Senhor se irou, ao ponto de expulsar dali, não é? Com tanta veemência, aquelas pessoas que estavam fazendo o que não era correto na casa do Senhor. A casa do Senhor somos nós. Em nome de Jesus, que essa palavra produza transformação na nossa vida, transformação no nosso relacionamento com Deus, transformação no nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor, que eles possam encontrar em nós fontes que jorram para a vida eterna. Vamos orar? Pai Santo e amado,
a palavra do Senhor foi entregue e que ela então produza o efeito para o qual foi enviada. E que nós, em temor, em honra ao Senhor, tenhamos esta disposição de uma purificação, de uma autoavaliação, tendo a tua palavra como sendo o prumo, a lâmpada para o nosso caminho, que assim, Senhor, nos posicionemos e aproveitemos esse tempo que estamos tendo para sairmos melhores desta situação e que a luz do Senhor brilhe forte na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que as águas jorrem em abundância. Em nome de Jesus. Te abençoo. Desejo que você realmente aproveite bem esse tempo que você está tendo e que sua vida seja muito frutífera e glorifique o Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o poder e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, agora e sempre. Amém. Se você gostou desta ministração, se foi bênção na sua vida, talvez o Espírito de Deus colocou assim, eu preciso mandar essa palavra para alguém. Manda mesmo, não tem problema não. Pode compartilhar essa palavra e, com certeza, quanto mais pessoas ouvirem essas verdades em Deus, mais o Senhor vai ser glorificado, a igreja santificada, purificada e nossa missão sendo realizada. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.